12 de setembro, Pedro nega a Jesus. Marcos capítulo 14, versos 60 em diante. Lembrando-se o sumo sacerdote, no meio perguntou a Jesus: Não respondes ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote. Ele disse: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? E Jesus então respondeu: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: Que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia que vos parece? E todos o julgavam réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele, e cobrir-lhe o rosto, e dar-lhes murros, e dizer-lhe: Profetiza! E os guardas o tomaram a bofetadas. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, vendo a Pedro, que se aquentava, fixou e disse: Tu também estava com Jesus o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo, tornou a dizer aos circunstantes: Este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente és um dele, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço este homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Vemos agora o quadro em que Jesus, numa situação difícil, cumprindo a sua parte dentro do plano da salvação, estava sofrendo, sozinho, angustiado, injustiçado, estava dentro da casa do sumo sacerdote. Por outro lado, vemos lá no pátio entre o povo, Pedro. Pedro estava lá, o corajoso, aquele falante, aquele que daria a vida por Jesus Cristo, aquele que não abandonaria Jesus, mesmo que todos os outros o abandonassem. E como a noite ali é uma temperatura muito baixa, eles costumam fazer fogueira. E ali eles se aqueciam. Pedro tomou lugar ali, entre eles. Estava se aquecendo. Quando uma criada do sumo sacerdote o reconheceu como um dos discípulos e disse: Você também estava com Jesus? E ele disse: Não, você está enganada, eu não vi.
Veja que situação paralela e paradoxa. Jesus estava afirmando com fidelidade a verdade. Pedro estava mentindo e se disfarçando com medo. Jesus enfrentou a situação com coragem e quando viu que as brincadeiras deles com palavras e perguntas eram inócuas, Jesus não respondeu nada. Então entra em cena o sumo sacerdote e diz: você não responde o que nós estamos perguntando? Então eu vou fazer uma pergunta e desejo que você responda. Você é o Cristo, ou seja, você é o Messias, o bendito do Senhor? Nessa pergunta não tinha brincadeira. E agora Jesus não poderia ficar sem responder? E disse: eu sou. É a mesma palavra, embora sendo grega, mas que ele disse em hebraico, lá para Moisés, quando foi falar com Faraó. Qual o seu nome? E Jesus disse: eu sou. Eu não era, eu não fui, eu sou. Então, agora ele diz para o sumo sacerdote: eu sou o Filho do Deus Altíssimo. Eu sou o verdadeiro Messias. Eu sou o Salvador do mundo. E aí, quando vemos no paralelo, Pedro dizendo: eu não sei quem é esse homem. Conviveu com Jesus 3 anos e meio. Sabia muito bem quem era Jesus. Viu Jesus curando, ressuscitando, expulsando demônios, falando palavras verdadeiras, multiplicando alimentos. Como que ele não sabia? Mas é um medo. Nós não nos conhecemos. Nós não pensamos que somos melhores do que outras pessoas, porque nós não conhecemos nosso íntimo, nosso coração. Isso só vai ser revelado quando a situação exigir. A situação exigiu de Pedro que falasse a verdade. E ao falar a verdade, isso custaria a sua vida. Às vezes, as situações que nos colocamos exigem que falemos a verdade, e essa verdade vai nos trazer prejuízo. Vamos ser escandalizados, vamos perder amizades, inclusive com parentes. Vou ficar mal perante as pessoas. Então, nós ficamos com medo e fazemos como Pedro, mentimos. E essa mentira deixou Jesus muito triste. Porque Jesus anteviu essa negação e falou: orai para que vocês não caiam em tentação, para que o inimigo não os vença.
porque ele está em derredor como um leão. Ele vai atacar vocês para desanimá-los. Orem. Então, Pedro não levou isso em consideração. Achou que ele poderia, com sua fé, com sua força de vontade, com sua coragem, demonstrada até lá naquele momento em que ele arrancou a sua espada e cortou a orelha do sumo sacerdote, do funcionário do sumo sacerdote, Malco, uma atitude de coragem, mas Jesus pegou a orelha e colocou no lugar e ela sarou imediatamente. E Pedro, vendo tudo aquilo, correu de medo junto com todos os discípulos, e Jesus ficou sozinho. E Jesus estava sozinho agora. Mas quando Jesus disse: eu sou, e vocês me verão do lado direito do Deus Todo-Poderoso, na vinda do Filho do Homem, então o sumo sacerdote rasga suas vestes, coisas que não deveria fazer. Um sumo sacerdote jamais deveria rasgar as vestes. Eram vestes santas, correspondente à veste de justiça de Jesus. E começou a jogar a multidão contra Jesus, dizendo: que mais que precisamos de provas? Não precisamos mais. Olha só a blasfêmia que esse homem falou, dizendo que é o Filho de Deus, que é o Messias. Então a multidão, influenciada pelo inimigo de Deus, acusou Jesus e o sentenciou à pena de morte. Enquanto isso estava acontecendo, dentro da casa do sumo sacerdote, no pátio, então Pedro negava pela segunda vez, diante da empregada. A criada falou para os demais: este é Galileu, ele é um seguidor de Jesus de Nazaré. Ele disse: não conheço. E aí, mais pouco depois, o povo, reconhecendo ele pelas palavras com que ele falava, pela mansidão, e representava o rosto de Jesus, estava no rosto de Pedro, e eles olharam e disseram: verdadeiramente você é um seguidor de Jesus. E ele começou a praguejar, a falar palavrões, para mostrar e convencer que ele não era amigo de Jesus. Às vezes nós assumimos atitudes covardes assim também. Mas o Espírito Santo não deixa com que a gente fique derrotado. O Espírito Santo toca em nossa mente para que nós possamos nos arrepender. E Pedro se arrependeu, porque quando ele ouviu o galo cantar pela segunda vez, ele já tinha negado Jesus 3 vezes. Agora ele ficou com certeza absoluta de que Jesus realmente era o Messias, porque a profecia que Jesus fez se cumpriu totalmente. Como que Jesus viu essas cenas acontecerem se ele não fosse um grande profeta, o Messias? E ele saiu e chorou.
arrependido. Em Mateus diz que quando ele negou pela terceira vez e o galo cantou, Jesus olhou para os olhos de Pedro e Pedro, cruzando os olhares, leu toda a decepção que ele causou em Jesus. E quando ele viu os olhos de Jesus olhando para ele, provavelmente ele tenha visto muito sangue no rosto de Jesus e na cabeça de Jesus. Ele chorou amargamente, arrependido, porque ele confiou muito em si e não confiou nas palavras do Messias. Às vezes pode acontecer isso com a gente. Se aconteceu já, não se desespere. Olhe para Jesus e Ele olhará para você com compaixão, com um olhar de perdão, como que dizendo: filho, eu compreendo as suas fraquezas e levante-se, arrependa-se e você está perdoado. Você ainda é o alvo do meu amor. E assim aconteceu na sequência dos estudos. Que Deus os abençoe com essa bendita palavra.